Ele era o melhor cavaleiro de sua época. O que significa ser um bom cavaleiro? Nesse vídeo eu vou te contar a história completa de Baelor Targaryen, mais conhecido como Baelor Quebra-Lanças, um dos melhores personagens já criados no universo de Game of Thrones. Ele é o verdadeiro símbolo da cavalaria, assim como Dunk e Brienne de Tarth. Mas como a maioria dos personagens desse universo criado por George R. R. Martin, o seu fim foi trágico. Vou te contar a história completa dele, mas não se esqueça de conferir a minha playlist chamada Os Reis Targaryen. Lá tem um vídeo para cada rei e já vou publicar os vídeos do Maekar I Targaryen e depois do seu filho Aegon V Targaryen. Também estou produzindo uma grande série de vídeos sobre o mundo de Gelo e Fogo. Se você quiser se aprofundar ainda mais, confira a playlist Os Reinos de Westeros, onde eu estou lançando documentários completos, um para cada região dos 7 reinos. Agora chega de enrolação e vamos para o vídeo. Baelor Targaryen nasceu no ano 170 depois da conquista, sendo o filho mais velho do rei Daeron II e da rainha Maria Martell. Cabelos negros, sangue dornês e um nome dado em homenagem a Baelor o Abençoado. Para quem quiser ver o vídeo do Baelor o Abençoado, o link está na descrição do vídeo. Baelor Targaryen era clemente, honrado e destemido. Acreditava que o perdão podia salvar vidas. Era amado pelo povo e considerado o melhor cavaleiro de sua geração. Ele era mais alto que seu irmão Maekar. Tinha pernas longas e uma postura firme. Seus traços denunciavam o sangue de Dorne herdado de sua mãe, a princesa Maria Martell, em oposição aos cabelos loiros prateados tão comuns entre os Targaryen. Mantinha os cabelos curtos e, no lugar dos tradicionais olhos violeta de sua casa, possuía olhos escuros. Muito amado pelo povo, o príncipe Baelor era conhecido por fazer amigos e aliados com facilidade, conquistando o respeito daqueles ao seu redor. Era generoso e justo, assim como seu pai, o rei Daeron II, e sua presença inspirava confiança mesmo entre os estranhos. Apesar de se vestir de forma simples e humilde, comparado aos lordes das grandes casas de Westeros, havia nele um peso natural, uma impressão silenciosa de autoridade e certeza. Usava com frequência um gibão verde, um manto marrom e botas gastas pelo tempo. Contudo, em ocasiões solenes, vestia uma túnica negra de veludo, ostentando sobre o peito o dragão de 3 cabeças bordado em linha escarlate. E não podemos esquecer de suas habilidades como guerreiro, que eram semelhantes às dos membros da Guarda Real. Por isso, Maekar, embora também fosse um grande combatente, viveu por anos à sua sombra. Baelor nasceu em Porto Real e teve 3 irmãos mais novos, o príncipe Aerys Targaryen, o príncipe Rhaegal Targaryen e, por fim, Maekar. Os 4 receberam treinamento marcial sob os cuidados do mestre de armas de Porto Real, Sir Quentyn Ball, mais conhecido como Bola de Fogo, um dos guerreiros mais temidos de sua época. O pai de Baelor, o rei Daeron II Targaryen, buscava unificar o Westeros não apenas pela força, mas também pela diplomacia. Para isso, arranjou o casamento entre o príncipe Maron Martell e a princesa Daenerys Targaryen, o antigo amor de infância de Daemon Blackfyre. O casamento ocorreu no ano 187 depois da conquista e um grande torneio foi organizado para celebrar a união. Baelor participou das justas e foi ali que conquistou o nome pelo qual seria lembrado na história, Quebra-Lanças, ao derrotar o seu tio, Daemon Blackfyre, na justa final do torneio. Se vocês quiserem entender a história completa da primeira rebelião Blackfyre, eu fiz um vídeo completo sobre ela, e o link vai estar na descrição também. Além do vídeo sobre o rei Aegon IV, o Indigno, que basicamente desencadeou essa rebelião. O bastardo Daemon Blackfyre tinha muito rancor do rei Daeron II, por ter casado sua amada princesa Daenerys com o inimigo Martell. Quando a primeira rebelião Blackfyre ainda estava em seus estágios iniciais, o príncipe Baelor Quebra-Lanças defendeu que fosse oferecida clemência a Daemon Blackfyre e aos que haviam se levantado ao seu lado. Para Baelor, a reconciliação poderia poupar o Westeros de um derramamento de sangue ainda maior. Em oposição, Brynden Rivers, o Corvo de Sangue, advertiu que perdoar rebeldes era o mesmo que plantar as sementes da próxima guerra. Sua visão era clara. A traição deveria ser punida com rigor, para que jamais fosse repetida. O rei Daeron II Targaryen deu ouvidos ao Corvo de Sangue, optando pela guerra aberta e pela punição severa dos traidores. Sem alternativas, Baelor aceitou esse caminho, mesmo sabendo que ele conduziria Westeros a um conflito inevitável, podendo desencadear guerras futuras. Várias batalhas foram travadas no Vale de Arryn, nas terras ocidentais, nas terras fluviais e em muitos outros campos manchados de sangue. Ainda assim, todos sabiam
que a guerra não seria decidida ali. O destino da rebelião seria selado em 196 depois da conquista, na Batalha do Campo do Capim Vermelho. Naquele dia, o príncipe Baelor Quebra-Lanças marchou como um dos principais comandantes das forças lealistas, liderando homens que lutavam não apenas por um rei, mas pelo futuro de Westeros. Quando as tropas de Daemon Blackfyre esmagaram o exército de Donell Arryn e derrotaram os reforços de Gwayne Corbray da Guarda Real, Daemon teve diante de si uma oportunidade decisiva. À sua frente estavam as forças do príncipe Maekar Targaryen, ainda tentando reorganizar os restos da vanguarda derrotada. Mas Daemon hesitou. Em vez de avançar, recuou, tentando salvar a vida de seu inimigo ferido, Sir Gwayne Corbray. Foi um gesto de honra e um erro fatal. Esse instante de misericórdia deu tempo para que Brynden Rivers, o Corvo de Sangue, alcançasse o Monte Choroso com seus temidos dentes de corvo. Então, o céu se fechou. Uma chuva de lâminas negras caiu sobre Daemon Blackfyre e sobre seus filhos gêmeos, Aegon Rivers e Aemon Rivers. Ali, sob o capim tingido de vermelho, a linhagem rebelde foi ceifada. Com a morte de Daemon, Aegon Rivers, o Aço Amargo, tomou a espada Blackfyre e assumiu a liderança da rebelião. Num último ato de fúria e desespero, reuniu os sobreviventes e lançou um ataque final contra o exército do Corvo de Sangue. Foi ali que Aço Amargo derrotou Brynden Rivers em um combate singular, arrancando-lhe um olho com a própria espada Blackfyre. Por um momento pareceu que os rebeldes ainda poderiam vencer, mas então o campo de batalha mudou. As forças do príncipe Maekar avançaram e se somaram ao exército lealista em retirada, segurando o ímpeto rebelde. Ao mesmo tempo, o príncipe Baelor Quebra-Lanças surgiu com seus homens de Dorne e da Ponta Tempestade, golpeando a retaguarda inimiga com uma força devastadora. O cerco se fechou, os rebeldes foram esmagados, e ali no campo do Capim Vermelho, a primeira rebelião Blackfyre chegou ao fim. Depois da batalha, uma canção ecoaria por todo o reino: O Martelo e a Bigorna. Baelor foi lembrado como o martelo que esmagou os rebeldes, enquanto Maekar se tornou a Bigorna, firme o bastante para conter o avanço de Aço Amargo. Ambos foram reconhecidos como grandes generais naquela guerra decisiva. Ainda assim, a história jamais esqueceu o erro de Daemon Blackfyre ao poupar Maekar quando teve a chance de destruí-lo. E talvez tenha sido ali, naquele campo ensanguentado, que nasceu a rivalidade silenciosa e amarga de Maekar em relação ao seu irmão mais velho, Baelor. Após a morte de Lord Hayford, mão do rei Daeron II Targaryen, caído na Batalha do Campo do Capim Vermelho pelas mãos de Gormon Peak, o príncipe Baelor Quebra-Lanças foi nomeado a nova mão de seu pai. Em algum momento após isso, também lhe foi concedido o título de protetor do reino, sinal da confiança absoluta depositada nele pela coroa. Alguns anos depois, em 199 depois da conquista, ou 200 depois da conquista, Baelor participou do torneio de Ponta Tempestade. Conhecido por estudar cuidadosamente aqueles que enfrentava, o príncipe buscou informações sobre o seu próximo adversário nas justas, Sor Arlan de Santarbor, um velho cavaleiro andante de reputação sólida. Sor Arlan havia derrotado Lord Stokeworth e o bastardo de Harrenhal em um corpo a corpo durante o torneio realizado em Porto Real em 192 depois da conquista ou 193, e muitos anos antes ainda, derrubara Daemon Lannister, o leão grisalho, de seu cavalo em Lennisporto. Quando enfim se enfrentaram, Baelor conseguiu derrubar Sor Arlan da cela, mas não antes de ambos quebrarem 4 lanças no embate, em uma justa que ficou marcada como prova de técnica, resistência e honra de 2 guerreiros separados pela idade, mas unidos pela coragem. Na nova série da HBO, vemos Westeros reunida para o torneio de Valfreixo, conhecido em inglês como Ashford. No ano 209 depois da conquista, o príncipe Baelor Quebra-Lanças, então mão do rei, decidiu viajar até Valfreixo para assistir seu filho, o príncipe Valar Targaryen, competir no torneio realizado no castelo. Ao seu lado seguia seu irmão mais novo, o príncipe Maekar Targaryen, movido por uma esperança silenciosa: ver seus próprios filhos superarem Valar nas justas. Contudo, os planos de Maekar foram frustrados antes mesmo do torneio começar. Tanto o príncipe Daeron quanto seu escudeiro, o jovem príncipe Aegon Targaryen, haviam fugido de Valfreixo para evitar a competição. Coube a Baelor conter a fúria do irmão, tentando acalmá-lo diante da humilhação e do descontrole. Enquanto isso, um cavaleiro andante chamado Duncan, o Alto, buscava permissão para participar do torneio. Ao se apresentar diante de Lord Ashford, demorou a perceber que estava na presença de príncipes da casa Targaryen. Nem o Lord Ashford nem o príncipe Maekar mostraram-se dispostos a conceder-lhe autorização. Foi então que Baelor interveio, com gentileza e respeito, marcas de seu caráter,
o príncipe defendeu Duncan, afirmando ter conhecido Sir Arlan de St. Arbor. Graças à palavra de Baelor, Duncan recebeu permissão para competir. Antes de se despedir, porém, Baelor o advertiu. Duncan não poderia usar o brasão pessoal de Sir Arlan, pois não era seu filho de sangue. Se quisesse entrar nas justas, teria de escolher um brasão próprio, um símbolo que marcaria dali em diante seu lugar no mundo. Durante o torneio, o príncipe Baelor Quebra-Lanças acompanhou todas as justas das arquibancadas, sentado ao lado de Lord Ashford. Foi ali que o príncipe Aerion Targaryen, o Chama-Viva, revelou mais uma vez sua crueldade. Antes mesmo de entrar na arena, Aerion mostrou-se desrespeitoso com Baelor e com o príncipe Valar Targaryen. Em seguida, desafiou Humphrey Harding e manchou sua honra ao matar deliberadamente o cavalo do adversário, cuja queda lhe quebrou a perna em 2 lugares. Indignado, Baelor instou Lord Ashford a punir Aerion. O príncipe foi desclassificado do torneio e seu cavalo confiscado para ser entregue a Sir Humphrey Harding como compensação. A humilhação incendiou a fúria de Aerion. Em retaliação, o príncipe acusou falsamente Tancelle de traição contra a casa Targaryen e passou a torturá-la. Foi então que Duncan, o Alto, amigo de Tancelle, interveio para salvar ela, e por isso acabou preso por ter agredido um príncipe Targaryen. O jovem Aegon Targaryen, escudeiro de Duncan sob o nome Egg, procurou Baelor em busca de ajuda. O príncipe visitou Duncan em seu cativeiro improvisado e foi direto ao ponto. Não haveria justiça em um julgamento comum. Entre os juízes estariam Maekar, Lord Ashford e o próprio Baelor. E Maekar já estava sendo envenenado pelas mentiras de Aerion. A solução era uma só: um julgamento por combate. Quando Duncan apresentou seu pedido diante dos juízes, Aerion, vingativo e inseguro em um combate singular, exigiu algo ainda mais cruel e que lhe concedesse vantagem: um julgamento de 7. Ele acreditava que Duncan jamais conseguiria reunir 6 aliados em Valfreixo e assim seria condenado à morte sem sequer lutar. Baelor explicou então as regras a Duncan. Se não encontrasse mais 6 campeões dispostos a lutar ao seu lado contra os 7 de Aerion, estaria morto antes mesmo do primeiro golpe. Os campeões de Aerion foram anunciados: Roland Crickhow, Donald de Valdocaso, William Wild, os príncipes Daeron Targaryen e Maekar Targaryen, além de Steffon Fossway da Maçã Vermelha, que traiu a confiança de Duncan para tomar o lado do príncipe. Do outro lado, graças à influência de Egg e de Raymond Fossway da Maçã Verde, 5 homens se apresentaram: Robin Risling, Humphrey Harding, Humphrey Bisbury, Lionel Baratheon e o próprio Raymond Fossway, recém-sagrado cavaleiro pelo Tempestade Risonha. Ainda assim, faltava um. Duncan implorou publicamente por ajuda, mas recebeu apenas silêncio. Aerion gargalhou, zombou, saboreou a vitória antes do combate. Então, para o espanto de todos, o príncipe Baelor avançou. Vestindo a armadura emprestada de seu filho Valar, Baelor declarou-se o 7º campeão de Dunk. Furioso, Maekar o confrontou, exigindo saber por que ele se voltava contra a própria família. Baelor respondeu com palavras que ecoariam pela história: esse homem protegeu os fracos como todo cavaleiro de verdade deve fazer. Deixe que os deuses determinem se ele estava certo ou errado. Antes que o combate tivesse início, o príncipe Baelor Quebra-Lanças reuniu os campeões de Duncan e lhes deu instruções precisas. Ordenou que, no primeiro assalto, utilizassem lanças de torneio. Embora mais frágeis e muito menos letais que as lanças de guerra empunhadas por seus adversários, elas eram mais longas, leves e precisas, capazes de derrubar um inimigo antes mesmo que sua lança alcançasse o escudo, caso houvesse perícia suficiente. Baelor também percebeu outra vantagem crucial: os cavaleiros da guarda real que lutavam pelo príncipe Aerion Targaryen estavam impedidos de feri-lo diretamente, pois haviam jurado jamais atacar um membro da família real. Usando essa restrição a seu favor, Baelor pretendia neutralizar, ao menos em parte, aqueles guerreiros formidáveis. Quando o combate começou, Baelor manteve-se à direita de Duncan durante a cavalgada inicial. Após o primeiro choque das justas, a maioria dos combatentes já havia sido derrubado do cavalo, mas Baelor permanecia montado, firme, intocado. No combate corpo a corpo, a luta tornou-se brutal. Duncan teve enorme dificuldade contra Aerion, até recorrer à força bruta, agarrando o príncipe e espancando-o com o próprio escudo. Ao mesmo tempo, o príncipe Maekar Targaryen tentou abrir caminho até o filho para salvá-lo, mas Baelor se colocou em seu caminho, mantendo vantagem sobre o irmão durante todo o confronto. Aos poucos, o campo foi se esvaziando. Muitos já haviam caído, entre eles 2 dos 3 membros da guarda real. Enquanto Duncan arrastava Aerion pela lama, forçando
forçando-o a retirar a acusação para pôr fim ao julgamento, Lyonel Baratheon, o Tempestade Risonha, juntou-se a Baelor contra Maekar. Pressionado, Maekar passou a receber 3 golpes para cada um que conseguia desferir. Então, no caos da luta, um desses golpes atingiu em cheio a cabeça de Baelor. Após o julgamento de Set, o príncipe, cambaleante, procurou Dunk, que jurou ser leal a ele para sempre. Mas quando Peite de Aço removeu o elmo de Baelor, o ferimento revelou-se fatal. Baelor Quebra-Lanças caiu inconsciente e morreu pouco depois. Seu funeral seguiu os antigos costumes da casa Targaryen. Uma pira funerária foi erguida no pátio de Valfreixo. Em vez de armadura, Baelor foi levado às chamas vestindo uma bela túnica e pesadas correntes de ouro. Ainda assim, colocaram-lhe uma espada nas mãos e um elmo sobre a cabeça, para ocultar o golpe que o havia matado. O príncipe Maekar foi consumido pela culpa. Sabia que fora seu golpe o que ceifara a vida do irmão, ainda que jamais tivesse sido sua intenção matá-lo. A partir daquele dia, tornou-se mais severo e implacável do que nunca. Como punição, exilou seu filho Aerion para a cidade livre de Lys. Maekar também sabia outra verdade amarga. Tanto ele quanto Dunk seriam lembrados para sempre em Westeros como os homens ligados à morte de Baelor Quebra-Lanças. E assim terminou a vida de um príncipe que acreditava que a honra ainda podia vencer a força, mesmo em um mundo feito de fogo, sangue e tragédias. Mais do que filhos ou coroas, Baelor Quebra-Lanças deixou algo muito mais duradouro. Um exemplo vivo do que significa ser um verdadeiro cavaleiro. Esse legado não foi herdado por um príncipe, nem gravado em decretos reais. Ele foi carregado adiante por Duncan o Alto. Assim como Dunk já carregava em si os ensinamentos de Sor Arlan de Cantarbor, o cavaleiro andante que o criou, passou também a carregar a memória de Baelor, não como um fardo, mas como um norte. De Sor Arlan, aprender a humildade, a perseverança e o valor da palavra dada. De Baelor, aprender que a honra verdadeira exige coragem para enfrentar reis, príncipes e até a própria família, quando os fracos precisam ser defendidos. Dunk jamais seria o mais refinado, nem o mais astuto dos cavaleiros, mas em suas escolhas, em seus atos e sua recusa em fechar os olhos para a injustiça, vivia a essência da cavalaria que Baelor acreditava ainda existir em Westeros. Em um mundo onde títulos apodreciam e juramentos eram quebrados com facilidade, o legado de Baelor Quebra-Lanças seguiu adiante. E enquanto Dunk continuasse a erguer o escudo em defesa dos indefesos, Baelor jamais estaria realmente morto. Porque a verdadeira essência de um cavaleiro não está no nome, não está na espada, nem na coroa, mas na escolha de proteger os fracos, mesmo quando o preço é a própria vida. Gostou do vídeo? Fica ligado que irei lançar os vídeos do Maekar e do Egg aqui no canal. E o próximo vídeo sobre os reinos de Westeros será sobre Dorne. Se você não quer perder nenhum vídeo novo, te peço para deixar o like, se inscrever e ativar o sininho aqui no canal. Muito obrigado a todos e lembrem-se, o universo de Game of Thrones na TV está só começando. Te vejo no próximo vídeo.